Olhai para mim, Senhor, porque estou desamparado. Salvai-me dos meus tormentos, libertai-me do pecado, libertai-me do pecado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Celebramos a Eucaristia para darmos graças ao Senhor por tantos dons, por tantas graças que Ele nos concede. Hoje damos as boas-vindas ao grupo do Centro Social São Bento do Louriçal do Campo e ao grupo do Centro Social e Paroquial São Pedro de Maceda. Todos juntos damos graças ao Senhor e preparamos-nos para este encontro com Ele, para escutarmos a Sua Palavra, para nos alimentarmos do Seu corpo e do Seu sangue, para continuarmos a nossa caminhada e para melhor celebrarmos os sagrados mistérios, reconheçamos que somos pecadores e peçamos perdão ao Senhor. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor nosso Deus, cuja providência não se engana em seus decretos, humildemente vos pedimos, afastai de nós todos os males e concedei-nos todos os bens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Tobias. Eu, Tobite, naquela noite de Pentecostes, depois de ter sepultado o morto, tomei banho, entrei no pátio da minha casa e deitei-me junto ao muro do pátio, com o rosto descoberto por causa do calor. E não reparei que no muro, por cima de mim, havia pardais. O seu excremento quente caiu-me nos olhos, produzindo neles manchas brancas. Fui ter com os médicos para me tratar, mas quando mais me aplicavam remédios, mais me cegavam as manchas, até que fiquei completamente cego.
Estive sem ver durante 4 anos e todos os meus parentes se entristeceram por minha causa. Aicar sustentou-me durante 2 anos, antes de partir para Almeida. Entretanto, Ana, minha mulher, ocupava-se em trabalhos femininos. Enviava-os aos clientes e eles pagavam o preço. No dia 7 do 2º mês, terminou uma encomenda e entregou aos clientes. Eles pagavam tudo e ainda lhe deram um cabrito. Quando ela entrou em casa, o cabrito começou a berrar. Chamei então minha mulher e perguntei-lhe: de onde vem este cabrito? Não terá sido roubado? Vai entregá-lo ao dono, porque não podemos comer nada roubado. Ela respondeu: é um presente que me deram, além do pagamento. Mas eu não acreditei e insisti para que o entregasse ao dono. E por causa disto, estava indignado com ela. Então ela disse-me: onde estão as tuas esmolas? Onde estão as tuas boas obras? Agora tudo está claro a teu respeito. Palavra do Senhor. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. Feliz o homem que teme o Senhor e ama ardentemente os seus preceitos. A sua descendência será poderosa sobre a terra. Será abençoada a geração dos justos. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. Brilha aos homens retos como luz nas trevas. O homem misericordioso, compassivo e justo. Ele não receia más notícias. Seu coração está firme, confiado no Senhor. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. O seu coração é inabalável, nada teme, e verá os adversários confundidos. Reparte com largueza pelos pobres. A sua generosidade permanece para sempre. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor.
Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ilumina os olhos do nosso coração, para conhecermos a esperança que fomos chamados. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo foram enviados a Jesus alguns fariseus e partidários de Herodes para o surpreenderem no que dissesse. Aproximaram-se e disseram: Mestre, sabemos que és sincero e não te deixes influenciar por ninguém, pois não fazes acepção de pessoas, mas ensinas com sinceridade o caminho de Deus. É lícito ou não pagar o tributo a César? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, conhecendo a sua hipocrisia, respondeu-lhes: Porque me armais esse laço? Trazei-me um denário para eu ver. Eles trouxeram-no e Jesus perguntou-lhes: De quem é esta imagem e esta inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus disse-lhes: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram muito admirados com Jesus. Palavra da salvação. Jesus é o nosso modelo. Devemos aprender com Ele, nas suas palavras e nos seus gestos, quais as atitudes a tomarmos. E hoje vemos de modo particular como Jesus se posiciona, o que Jesus faz, o que Jesus diz diante dos poderosos, dos poderes deste mundo, até do poder religioso do seu tempo, diante daqueles que lhe queriam armar uma armadilha. Começam por lhe dirigir palavras de elogio, palavras mansas, mas para depois lhe armarem a armadilha. É lícito ou não pagar o tributo a César? Devemos pagar ou não? É uma armadilha, porque quer Jesus respondesse que sim ou que não, lhe traria problemas. A resposta de Jesus é muito inteligente e por isso eles ficaram muito admirados. Não só muito inteligente, mas muito breve e muito certeira, também para nós. Jesus, vemos que ao longo do Evangelho, que Jesus atua, fala com grande liberdade diante de todos. E este é uma primeira característica muito importante, importantíssima para nós cristãos. Jesus é livre e fala com liberdade, mesmo quando tem que denunciar o comportamento dos poderosos. Por isso o perseguiram, por isso o mataram. Mas Jesus
nunca perdeu a liberdade, nunca vendeu a sua liberdade, nunca se aliou com os poderosos. E esta é uma das grandes lições que nós temos que aprender. Jesus, diante da pergunta que lhe fazem, responde: por que me armais esse laço? Por que me armais esta armadilha? Trazei-me um denário, uma moeda, para eu ver. De quem é esta imagem? Quem é a imagem que está lá na moeda? E esta inscrição que está escrita? E eles responderam: de César. E, efetivamente, era a imagem de César, que era como que adorado como um deus. Na própria inscrição dava a entender isso. O César Augusto, que era, no fundo, como um ídolo, tinha que ser adorado. E Jesus, ao dizer-lhes e ao dizer-nos: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, está a dizer que Deus é só um, que o César não é Deus, a distinguir muito bem as coisas do mundo e as coisas de Deus, as realidades deste mundo, as realidades políticas do Estado, das realidades espirituais de Deus. E esta separação é fundamental. E a Igreja foi aprendendo-a ao longo dos séculos. Porque quando estudamos a história da Igreja, vemos que muitas vezes a Igreja caiu nesta armadilha de se aliar e viver aliada com o poder político. E pagou, e em muitos casos está a pagar, grandes faturas por se ter aliado ao poder político, a um dos lados. Mas a história muda e depois vêm as consequências. E, sobretudo, quando a Igreja caiu nesta armadilha, perdeu a sua liberdade. Perde a liberdade de dizer, de denunciar e de anunciar o Evangelho. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isto há de nos ajudar a ter muito claro e a dividir muito bem aquilo que é de César e aquilo que é de Deus. Eles estavam-lhe a perguntar se deviam pagar os impostos. E esperavam que Jesus, se calhar, dissesse que não, para terem um motivo para o acusar. Mas Jesus diz: dai a César o que é de César. Isto, pagai aquilo que é devido. Um cristão há de ser um bom cidadão, que cumpre os seus deveres, que paga os seus impostos, que cumpre e distingue muito bem aquilo que é de César, aquilo que é do Estado, aquilo que é do âmbito civil, daquilo que é do âmbito espiritual e religioso. O César não é Deus. O César é aquele que governa. Deus há só um, e é esse Deus que nós devemos adorar, devemos amar, devemos escutar, porque é Ele que nos criou, que nos ama, que conduz a nossa vida. Que o Senhor nos dê sempre este espírito de discernimento, de discernir e separar muito bem as coisas, para sermos cristãos, uma igreja coerente e livre, para continuar a anunciar o Evangelho de Jesus. Vamos agora dar graças ao Senhor e rezar por estes dois casais que hoje aqui celebram as suas bodas. O José e a Sandra são as duas bodas de prata. Então, o José e a Sandra, o Paulo e a Ana Sofia celebram hoje as suas bodas de prata matrimoniais, ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel. Desejais agora renovar
diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, rezai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Podem entregar. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Muitas felicidades. E um presente para cada um dos casais do santuário. Felicidades. Graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Irmãs e irmãos, peçamos ao Pai da misericórdia e da bondade que nos ajude a ser coerentes com a doutrina que o seu Filho Jesus Cristo nos deixou, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pelos bispos e presbíteros que educam os fiéis no Evangelho, pelos pregadores da palavra que falam como Jesus e pelos fiéis que procuram pôr em prática aquilo que ouvem, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos chefes de governo que são homens na sua missão, pelos ministros que não deixam influenciar-se por ninguém e pelos funcionários que não fazem acepção de pessoas, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, a construí-la e a defendê-la, oremos ao Senhor. Por todos aqueles que são postos à prova, como Tobit, pelos que aceitam as suas provações, apoiados na fé, e pelos que se conservam em paz e sempre fiéis a Deus, oremos. Pelos que sofrem acidentes ao socorrerem os outros, pelos que ficam cegos, mutilados ou sem emprego, e pelos que reagem e se opõem ao serviço dos outros, oremos. Pelos paroquianos que são sensíveis aos mais pobres, pelos que reconhecem que Deus está acima de tudo e pelos que sabem servir o bem comum, oremos. Senhor nosso Deus, que nos ensinastes pelo vosso Filho a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, dai-nos a graça de compreender as suas palavras. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Confiando na vossa bondade, Senhor, trazemos ao altar os nossos dons, para que estes mistérios que celebramos nos purifiquem de todo o pecado. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Nele quisestes instaurar todas as coisas e a todos destes a graça de participar da sua plenitude. Sendo ele de condição divina, aniquilou-se a si próprio e, pelo sangue derramado na cruz, deu a paz a todo o universo. Por isso, foi exaltado sobre todas as criaturas e tornou-se para todos os que lhe obedecem fonte de salvação eterna. Por ele, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice. De novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho,
nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José Ornelas e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos rezar com toda a confiança. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Feliz o homem que teme ao Senhor e ama ardentemente os seus preceitos. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. A sua descendência será poderosa sobre a terra. Será abençoada a geração dos justos. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Haverá em sua casa abundância e riqueza. A sua generosidade permanece para sempre. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Brilha aos homens retos como luz nas trevas. O homem misericordioso, compassivo e justo. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ditoso o homem que se compadece e empresta, e dispõe das suas coisas com justiça. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus.
oração vos será concedido, vos será concedido. Diz o Senhor. Tudo o que pedirdes na oração vos será concedido, vos será concedido, diz o Senhor. Em vós, Senhor, me refugio, jamais serei confundido. Pela vossa justiça salvai-me. Tudo o que pedirdes na oração vos será concedido, vos será concedido, diz o Senhor. Oremos. Guiai, Senhor, com o vosso Espírito, aqueles que alimentais com o corpo e o sangue do vosso Filho, de modo que, dando testemunho de vós, não só com palavras, mas em obras e verdade, mereçamos entrar no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que trazeis convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. A 13 de maio, na cova da Iria, apareceu brilhando a Virgem Maria. Ave